Você já sentiu como se estivesse sendo observado enquanto caminha sozinho pela rua e quando olha para trás, percebe que não há nada? Bem, eu gostaria que realmente não houvesse nada na vez que eu olhei. Saúdo todos. Sou um seguidor fiel do canal há algum tempo e quero compartilhar com vocês essa pequena história que vivi na pele. Na minha cidade, o transporte público não é tão eficiente, pelo menos na zona que frequento. Então optei por me locomover de bicicleta para todos os lugares. E foi assim que aquele dia, que estava sendo o mais normal, se transformou em algo aterrorizante. Tudo começou quando a noite caiu. Depois de terminar minhas atividades por volta das 10h30, eu me preparei para voltar para casa. Lembro que, ao sair do centro esportivo onde estava, um dos meus colegas comentou que a lua estava particularmente cheia naquela noite. E uma colega que estava mais à frente brincou dizendo: "Hoje é dia de bruxas e de lobisomem. Tenham cuidado." Todos soltamos uma risada e seguimos nosso caminho até a saída. Quando todos já estávamos fora, peguei minha bicicleta, minhas coisas, me despedi do pessoal e parti. Os primeiros quilômetros foram tranquilos, quase não havia carros, mas também não havia pessoas na rua. Achei isso um pouco estranho, pois geralmente, mesmo àquela hora, nunca era o único voltando para casa ou caminhando por aquela rua. Decidi não dar muita importância e tentei aproveitar a tranquilidade da noite. Depois de algum tempo pedalando, cheguei a uma rua que tenho que pegar quase obrigatoriamente para cortar caminho. Se não o fizesse, meu trajeto aumentaria quase 30 minutos, e isso, especialmente tão tarde, não posso permitir, pois minha mãezinha sempre espera minha chegada para poder ir dormir. À noite, essa rua em particular parece tirada de um filme de terror. Há árvores muito altas, outras nem tanto. A iluminação pública é muito fraca e, por falta de manutenção, o chão muda de asfalto para paralelepípedo e depois terra. Para completar, mais ou menos no meio de sua extensão, há um convento muito antigo, ainda habitado pela congregação das Irmãs de Santa Ana. Peço perdão se estiver falando algo errado nessa parte, mas acho que é isso mesmo. Lembram do detalhe da lua cheia? Então, alguns metros antes de chegar a essa rua, um vento muito forte começou a soprar e um aglomerado de nuvens começou a cobrir a lua. Quando virei na rua, a lua estava completamente coberta e a luz que ela estava proporcionando momentos antes desapareceu, deixando-me quase na escuridão. Sempre carrego uma lanterna que me ajuda a ver o trajeto, mas por algum motivo, ela não queria acender naquele momento. Parecia que algo estava impedindo que houvesse luz naquela parte do caminho. Como já estava ficando tarde, decidi entrar muito devagar e com muito cuidado na rua. Ir devagar foi meu pior erro. Ao avançar por aquele trecho, senti um ambiente muito pesado, uma vibração como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Continuei meu caminho através da escuridão até chegar ao início de um dos muros do convento, que tem um grande portão de madeira que, como de costume, estava fechado. Embora já o tivesse visto muitas vezes, inclusive durante o dia, havia algo nele que me deu calafrios. Continuei pedalando e, ao passar em frente ao portão, algo chamou minha atenção. Senti um olhar, o que me fez se virar bruscamente, pois 2 segundos atrás o portão estava fechado. Não era possível que alguém tivesse saído naquele momento. Eu certamente teria ouvido. Esse movimento fez com que eu girasse o guidão, quase me jogando da bicicleta. Felizmente consegui controlá-la e evitar cair, mas por razões óbvias, tive que frear e parar para me equilibrar completamente. Nesse momento, entre o olhar que senti e o quase cair, fiquei muito tenso e decidi respirar por um segundo antes de continuar. Mudei de lado para o sentido contrário da rua, para me sentir um pouco mais seguro e poder continuar em paz meu caminho. Avancei um pouco mais e foi quando me senti observado novamente. Mas desta vez não sei como dizer, não era um só olhar, mas vários.
Senti como se muitas pessoas estivessem observando meus movimentos, me analisando, esperando o que eu faria em seguida, e apenas disse a mim mesmo: não é nada. Vamos, você já está quase lá, não é nada. Mas meu desejo de me acalmar foi em vão quando, na calçada ao lado do convento e na escuridão, pude observar uma sombra muito, mas muito negra. Era do tamanho de uma pessoa, não tinha traços. Era literalmente algo extremamente preto no meio da escuridão. Decidi acelerar um pouco mais e tudo piorou quando olhei novamente e percebi que não era apenas uma sombra, mas várias. Não tenho vergonha alguma em dizer que soltei um grito de pavor ao vê-las. Elas estavam vindo em minha direção, como se quisessem me alcançar, e meu terror foi tanto que acelerei o máximo que pude para me afastar dali o mais rápido possível. Só queria sair dali, mas o caminho parecia interminável. Quando finalmente vi a luz no final da rua, acelerei ainda mais e, quando consegui cruzar para a luz, olhei novamente para garantir que nada estava me seguindo e não vi nada. Não havia nenhum sinal daquilo que estava me perseguindo poucos momentos antes. Era como se tivessem desaparecido da rua. Não me importei e continuei pedalando o mais rápido que pude até chegar em casa. Tentei me acalmar antes de entrar para não alarmar minha mãe, mas foi impossível. Quando entrei, ela me perguntou por que eu estava tão pálido. Eu não pude conter as lágrimas e, entre soluços, contei o que havia acontecido. Ela é uma pessoa muito religiosa, então fez uma limpeza com uma vela, orações e ovos, como é costume. Colocamos os ovos debaixo da minha cama e depois ela me acompanhou até que eu conseguisse dormir. Considerando o acontecido, tive uma noite tranquila. Me lembro de fechar os olhos e abri-los novamente quando o sol entrou no meu quarto, anunciando um novo dia pela manhã. Até aquele dia nunca acreditei muito nos antigos, mas a surpresa veio quando tiramos os ovos debaixo da cama. A clara estava com uma cor muito escura e a gema estava completamente cozida, como se tivesse sido colocada em água fervente na noite anterior. Nesse mesmo dia, chamamos um amigo da família que entende dessas coisas religiosas para ver se ele podia nos dar uma explicação. A única coisa que ele conseguiu nos dizer, sem muita convicção, foi que se tratava de entidades das sombras ou talvez, espíritos obsessores. Atualmente, antes de passar por aquela rua, peço para não encontrar novamente aqueles seres e poder ter um retorno pacífico para casa. Espero que compartilhem meu relato, mesmo que seja simples, para encontrar alguma explicação para esse acontecimento. O que eram aquelas coisas realmente? Por que elas me seguiram? Como podiam estar tão perto de um lugar sagrado como um convento? Será que realmente na escuridão não há nada? Um abraço a todos. Eu tinha acabado de me formar na faculdade e decidi fazer uma viagem solo para clarear a mente antes de começar a procurar emprego. Fui fazer uma caminhada com mochila pelo norte de Michigan. Sou originalmente dos subúrbios de Chicago, então não era exatamente um experiente no meio do mato, mas eu tinha acampado algumas vezes quando criança e achei que poderia lidar com uma caminhada de uma semana pela Floresta Nacional de Hiawatha. Olhando para trás, percebo que fui bem ingênuo e despreparado. Tinha um bom equipamento, uma mochila decente, uma barraca, saco de dormir, etc. Mas nunca tinha feito uma caminhada séria por áreas remotas antes. Tracei uma rota que me levaria por um grande circuito em algumas das partes mais remotas da floresta, imaginando que cobriria cerca de 16 quilômetros por dia. Em retrospectiva, isso foi muito ambicioso para o meu nível. Os primeiros dias foram ótimos. O tempo estava perfeito, céu limpo e temperaturas em torno de 25 graus. Eu estava indo bem e realmente apreciando a solidão. Há algo mágico em estar sozinho na natureza,
cercado apenas por árvores e o canto dos pássaros. Eu parava ocasionalmente para filtrar água de riachos ou tirar fotos de lugares especialmente bonitos. À noite, montava o acampamento, comia algumas frutas ou refeições desidratadas e adormecia ao som suave das folhas e da brisa. Foi na terceira noite que as coisas começaram a ficar estranhas. Eu tinha caminhado um pouco mais do que o habitual naquele dia, me esforçando para chegar a um pequeno lago que marquei no mapa como um bom local para acampar. Quando cheguei lá, o sol já estava se pondo atrás das árvores. Rapidamente montei minha barraca e acendi uma pequena fogueira, querendo comer e me acomodar antes que a escuridão realmente tomasse conta. Enquanto estava sentado ao lado da fogueira, aquecendo um pouco de sopa, tive a súbita sensação de estar sendo observado. Sabe aquela sensação de arrepio na nuca? Era isso, porém, mais intenso. Olhei ao redor, examinando as árvores na borda da minha pequena clareira, mas não vi nada fora do comum. Ainda assim, eu não conseguia me livrar da sensação. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação. Estar sozinho na floresta pode pregar peças na mente, mas à medida que a noite avançava, a sensação só aumentava. Continuava a ver movimentos pelo canto do olho, apenas para me virar e não ver nada. Os sons da floresta também pareciam ter mudado. O habitual coro noturno de grilos e sapos se apagou e ficou só o silêncio, que era quebrado apenas pelo estalo ocasional de um galho na escuridão. Não dormi muito naquela noite. Toda vez que começava a cochilar, acordava assustado, convencido de que tinha ouvido passos ou respiração do lado de fora da minha barraca. Quando o sol finalmente surgiu, eu estava exausto e em estado de alerta. Parte de mim queria arrumar tudo e voltar correndo para casa, mas disse a mim mesmo que estava apenas sendo paranoico. Eu tinha ido até lá para uma aventura, afinal, então coloquei a mochila nos ombros e continuei. O dia seguinte foi estranho. Não sei bem explicar porquê, mas algo parecia errado com a floresta. As árvores pareciam mais densas, as sombras mais profundas. Verificava meus mapas e bússola, apenas para descobrir que não parecia estar progredindo tanto quanto deveria. Os marcos que eu procurava nunca pareciam aparecer. Era como se a paisagem estivesse mudando sutilmente ao meu redor. No final da tarde, tive que admitir que estava perdido. Nenhum dos terrenos correspondia ao meu mapa. Pensei em tentar voltar, mas não conseguia nem ter certeza de qual direção eu tinha vindo. O sol estava escondido atrás de uma densa copa de árvores, e minha bússola girava descontroladamente. O ponteiro balançava em círculos. Quando comecei a entrar em pânico, tropecei em outra clareira. Foi então que o vi pela primeira vez. Eu nem sei como descrever isso da forma correta, mas vou tentar. Era uma figura parada na borda da clareira, impossivelmente alta. Tinha cerca de 2 metros ou mais e era fina como uma sombra de forma tridimensional. Não parecia ter características distintas, apenas uma forma humanoide vaga que doía nos olhos ao olhar diretamente. Eu congelei, senti um frio na barriga, parecia que meus órgãos tinham caído para baixo. A figura não se moveu, não fez nenhum som, apenas observou. Não sei como eu sabia disso, já que não conseguia ver olhos, mas juro que senti seu olhar penetrando em mim. Depois de um tempo, recuei lentamente. A figura permaneceu imóvel. Assim que alcancei a linha das árvores, virei e corri. Eu atravessei a vegetação rasteira com galhos batendo no meu rosto. Corri até não poder mais correr, desabando no chão da floresta. Enquanto estava deitado ali, ofegante, as sombras se alongavam ao meu redor. A noite estava caindo novamente e eu estava longe de estar em condições de montar acampamento. Eu sabia que deveria me levantar, encontrar água e montar a barraca, mas estava paralisado pelo medo e exaustão. Foi então que ouvi. Era como um som de chocalho, um barulho agudo que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo,
e por baixo dele um som mais profundo, um ruído como passos se aproximando. Eu me levantei correndo. Cheguei a esquecer o cansaço. Não sei por quanto tempo fugi pela floresta, mas em algum momento percebi que o som de chocalho tinha parado. A floresta voltou a ficar mortalmente silenciosa. Diminui o passo tentando ouvir qualquer sinal de perigo, e então eu vi as luzes. Ao meu redor, serpenteando entre as árvores, haviam luzes amarelas parecidas com fogo. Elas se moviam como vagalumes, mas eram muito maiores. Apesar de todos os instintos me gritarem para correr na direção oposta, me vi atraído por elas. Quando cheguei mais perto, elas começaram a circular ao meu redor e, inacreditavelmente, pareciam formar um caminho pela floresta. Parte de mim sabia que não deveria seguir, mas eu estava além do pensamento racional naquele ponto. Tropecei para frente e acabei sendo levado a uma clareira, onde as árvores começaram a ter símbolos estranhos entalhados na casca. Era uma cobra que mordia o próprio rabo. Parei por um momento, estendendo a mão para tocar. Quando meus dedos tocaram a casca, o mundo pareceu mudar, ou talvez eu simplesmente tenha desmaiado. A próxima coisa que me lembro é de abrir os olhos, e as luzes se foram, e tudo parecia, bem, normal de novo. Meus arredores tinham mudado. Ao longe vi luzes diferentes. Essas eram feitas pelo homem. Era uma pequena cidade que não estava lá antes. Eu me apressei em direção a elas, encontrando a rua mais próxima. As pessoas estavam me olhando de forma estranha. Suponho que minha aparência não ajudou. Eu estava imundo, machucado e com olhos selvagens. Encontrei uma loja de conveniência e entrei. Fui direto ao balcão e perguntei. Com licença. Minha voz soou rouca. Você pode me dizer onde estou? Ele me deu o nome de uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar, em um estado a centenas de quilômetros de onde comecei minha caminhada. Que dia é hoje? Perguntei. Quando ele me disse, minhas pernas fraquejaram. De alguma forma, de uma maneira impossível. Mais de 2 semanas haviam se passado desde que eu entrei naquela floresta. 2 semanas das quais eu não tinha nenhuma memória. O dono da loja de conveniência me deixou usar o telefone e eu liguei para meus pais. Eles estavam loucos. Aparentemente eu tinha sido dado como desaparecido após não retornar de minha viagem no prazo previsto. Equipes de busca vasculharam a área onde eu deveria estar caminhando, mas não encontraram nenhum vestígio meu. Nunca consegui encontrar uma explicação para o que aconteceu. A história contada é que me perdi na floresta e vaguei em um estado delirante por 2 semanas antes de encontrar meu caminho de volta. Eu sei que isso não é verdade, mas é mais fácil do que tentar explicar o inexplicável. Ainda faço caminhadas ocasionalmente, mas não vou mais sozinho. E nunca vou muito longe. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Tenho escutado suas histórias há bastante tempo, e desta vez me animei a contar o que aconteceu comigo. Isso ocorreu há algum tempo, mas só agora tive coragem de compartilhar. Quando a pandemia começou, eu me vi na necessidade de buscar um emprego, pois a situação estava difícil. Eu era costureira e estava terminando minha graduação de enfermagem, então aceitei um trabalho que consistia em cuidar de um idoso. Seria na casa do senhor durante a noite. Não vi nada de errado no trabalho, pois me ofereciam um bom dinheiro e ficava extremamente perto da minha casa. Tratava-se de um idoso de 95 anos que vivia sozinho, não tinha filhos e nunca se casou. Ele estava sempre sozinho, então tinha enfermeiras cuidando dele 24 horas por dia, 7 dias por semana. No primeiro dia em que fui, a enfermeira me deu as instruções e me mostrou a casa. Era uma casa antiga, mas muito bonita.
De imediato percebi que era muito grande, o que resultava em um grande silêncio, já que estávamos apenas nós três na propriedade. Explicaram-me que eu poderia dormir em um dos quartos ou ficar no quarto do senhor, já que havia um sofá ao lado da sua cama. Eu decidi ficar com ele para estar mais atenta. Antes de sair, a enfermeira me disse para acender uma lâmpada que estava no corredor principal que dava para os quartos. Só por garantia, disse ela, e sem mais, me deixou as chaves e foi embora. A primeira noite transcorreu normal, acendi a lâmpada e me certifiquei de que o senhor se deitasse para dormir. Ele não conversou comigo, mas não achei isso estranho. Eu não dormi a noite toda para ficar alerta a qualquer situação. De manhã chegou a mesma enfermeira para me cobrir, e fiquei surpresa quando ela disse que aquele seria seu último dia. Pelo que eu sabia, ela não estava lá há muito tempo, mas eu não perguntei o motivo. As semanas se passaram e tudo estava normal. Às vezes ouvia ruídos na casa. Sim, mas nunca fiquei com medo, porque pensei que, sendo uma casa antiga, os móveis rangiam, a casa assentava ou algo assim. Um dia, conversando com a enfermeira que me recomendou o trabalho, ela me perguntou rindo se eu já havia sido assustada. Eu não entendia a que ela se referia. Até pensei que fosse uma piada, mas depois ela disse que ali aconteciam coisas estranhas e que à noite era mais comum vê-las. Eu não podia acreditar, pois já estava lá há um mês e nunca tinha visto ou ouvido nada além de um simples ruído. Eram apenas sons, portas que se abriam, passos que eu atribuía a algo que vinha da rua. Depois ela me contou que todos os enfermeiros que trabalharam à noite não retornavam por essa razão, e que a enfermeira que havia renunciado foi embora porque era assustada frequentemente, mesmo durante o dia, e simplesmente não pôde suportar. Eu nem acreditei que algo assim pudesse me acontecer, e ela apenas ria e dizia que era porque, provavelmente, ainda não queriam se mostrar. Deixei isso para lá e tentei continuar com meu trabalho normalmente, sem deixar que seu comentário me afetasse, pois não queria começar a imaginar coisas a partir de então. Com o tempo, o senhor começou a conversar mais comigo, a criar confiança, e me pediu para não acender nenhuma luz à noite. Às vezes ele acordava, e se percebia a luz acesa, pedia rapidamente para que eu a apagasse, e eu fazia isso porque pensei que a luz o incomodava. Um dia estávamos ambos na sala de jantar. Era cedo, e tínhamos apenas aquela luz acesa. Ele estava lendo e eu fazia um trabalho, de costas para o início do corredor principal com a lâmpada apagada, claro. Eu estava muito concentrada no notebook quando, de repente, ouvi a porta de um dos quartos se abrir, desta vez perto de mim, e desta vez não podia atribuí-la a algo que vinha de fora. Levantei meu olhar e vi o senhor concentrado em sua leitura. Estava prestes a virar para olhar, mas antes disso, ouvi passos fortes percorrendo o corredor lentamente. Eram passos muito claros, porque naquele momento não havia um som sequer na casa. De repente os passos pararam, e nesse mesmo momento senti um frio inexplicável nas minhas costas. Eu estava paralisada de medo e não queria me virar. Sentia que algo estava atrás de mim, e nenhuma palavra saía da minha boca. Fiquei imóvel pelo que pareceu uma eternidade, e depois deixei de sentir aquela sensação. Levantei-me rapidamente e caminhei até o corredor. Estava completamente escuro, e a porta no fundo, que era do quarto principal, estava escancarada. Com o coração na garganta, decidi não dar importância. Fingi que nada havia acontecido. Vale ressaltar que o senhor nunca percebeu, e achei isso estranho. Desde aquela noite, sempre que chegava, certificava-me de fechar bem todas as portas dos quartos. Mas parei de fazer isso rapidamente, pois quando deixava as portas bem fechadas, pela manhã as encontrava completamente abertas. Todas. Cada uma delas. Não sei como consegui.
mas não deixei o trabalho, embora as coisas tivessem se intensificado. Às vezes eu até percebia odores muito fortes. De madrugada sentia de forma inexplicável um aroma de flores naturais vindo de lugar nenhum, no meio da escuridão. Outras vezes eram odores muito ruins, como carniça, cheiros que eu realmente não conseguia suportar. Finalmente deixei o trabalho porque voltamos às aulas presenciais. Até então, eram experiências que me causavam medo. Sim, mas o pior foi depois, porque cheguei a sentir um verdadeiro terror. 3 meses depois me ligaram do mesmo trabalho pedindo para que eu cobrisse uma semana. Eu, sinceramente, não hesitei e aceitei, porque estava de férias e precisava do dinheiro. Eu tinha a ideia de que aquele tipo de coisa que acontecia naquela casa era algo que eu podia suportar, mas seja lá o que habitasse naquele lugar, claramente não queria mais que eu estivesse ali desta vez. Na primeira noite do meu retorno, tudo parecia normal, como sempre. O Senhor se lembrou de mim e tudo estava tranquilo. Parecia que seria uma noite sem nenhum contratempo. A única coisa diferente era que o Senhor não queria mais ficar sozinho em nenhum momento. Ele precisava me ver no mesmo cômodo para poder ficar tranquilo. Em um momento, fui ao banheiro e quando saí, ele já estava gritando desesperado, achando que eu o havia deixado sozinho. Ele estava com muito medo, algo que nunca havia acontecido antes. Eram 2 da manhã, tudo estava em silêncio e em completa escuridão. O senhor dormia tranquilamente e eu estava assistindo a uma série. Como estava tendo uma frente fria, me cobri com o cobertor até a cabeça. De repente, ouvi o trinco de uma porta, mas não era a porta que dava para o corredor, era a porta que estava conectada ao quarto onde estávamos. Lentamente, ouvi ela se abrir e naquele momento reagi. O primeiro pensamento que tive foi que o senhor havia se levantado e eu não havia percebido. Então tirei o cobertor que cobria minha cabeça e o que vi foi o senhor deitado na sua cama, completamente adormecido, e a porta à minha frente estava entreaberta. Fiquei deitada, olhando para ela. Lá só havia escuridão e eu estava tentando assimilar o que estava acontecendo, mas nesse momento a porta se fechou e depois se abriu repetidamente. Não preciso dizer que estava morrendo de medo e novamente meu corpo se paralisou. Não conseguia me mexer e só podia ver a porta abrindo e fechando bruscamente na minha frente. Vale ressaltar que não havia nenhuma corrente de ar, pois todas as janelas estavam fechadas. Quando a porta parou de se abrir e fechar, tentei pegar meu celular para pedir ajuda. Eu estava com medo de ir até ele e queria sair dali, mas não conseguia nem me levantar do sofá. Quando finalmente encontrei o celular, uma cadeira de computador começou a se mover até parar no meio do quarto. Toda essa merda aconteceu bem na minha frente. Eu já estava chorando e, em desespero, consegui ligar para meu irmão. Por sorte, ele atendeu, embora eu nem conseguisse explicar o que estava acontecendo. As palavras não saíam. Quando finalmente consegui contar, ele me disse para acender a luz e acordar o senhor, mas eu não conseguia nem sair do lugar. Meu irmão me disse para sair da casa, mas eu não podia abandonar o senhor naquela situação. Então, ele disse que viria me buscar, mas eu disse que não. Meu irmão me convenceu a acender a luz, e assim que o fiz, o senhor acordou e a primeira coisa que me disse foi: "Apague todas as luzes, por favor, apague-as." Não fiz o que ele pediu. Aproveitei que ele estava acordado para ir até aquele pequeno quarto e fechar bem a porta, colocando um ventilador antigo de ferro na frente para que não pudesse mais se abrir. Não dormi a noite inteira, e para mim foi a mais longa da minha vida. Nem me levantei para ir ao banheiro e esperava ansiosamente que amanhecesse para poder ir correndo embora. Já pela manhã, com a luz do dia, me animei a verificar aquele quarto, mas não havia nada. Absolutamente nada. Era apenas um quarto vazio, cheio de espelhos. Voltei para casa e naquele mesmo dia decidi não voltar mais.
Mais tarde me procuraram novamente para esse trabalho, mas eu não aceitei nem se me pagassem 3 vezes mais. Fiquei com muitas dúvidas, mas não quero mais buscar respostas. Demorei muito tempo para superar isso, e até parei de ouvir histórias de terror por um tempo, já que esse susto foi o maior da minha vida. Eu sei que minha experiência é um pouco estranha e para muitos não fará sentido. Mas como eu a considero uma experiência paranormal, decidi relatá-la nesse fórum. Meu nome é Gustavo e atualmente tenho 39 anos, mas isso aconteceu quando eu tinha 10. Quando era criança, minha mãe me mandava para a casa da minha avó, que vivia em Carrancas. Esse lugar é bem calmo e minha avó não estava tão mal na época. Digamos que ela vivia de uma maneira digna, por isso minha mãe me deixava na casa dela. Acontece que no tempo de férias eu estava lá e minha avó me chamou. Quando cheguei à sala onde ela estava, notei que havia outra pessoa com ela. Era uma amiga da minha avó que trabalhava atendendo o sacerdote da paróquia. A senhora tinha um filho que estava se preparando para ser padre em um seminário a vários quilômetros de distância. Não tenho certeza de quantos exatamente, mas sei que levava cerca de 4 horas para ir e voltar a pé. Minha avó me pediu que levasse ao rapaz uma cesta com comida, alguns pães, queijo e frutas. Lembro que eu tinha 10 anos e preferia fazer outras coisas a andar quilômetros para fazer esses favores. No começo eu me recusei, mas a senhora insistiu muito e disse que se eu fizesse isso, Deus me recompensaria. Acontece que no seminário também não havia muitos recursos, e sempre que podia, a senhora juntava alguns trocados para mandar algo e garantir que ele se alimentasse melhor. Dessa vez, minha avó também me mandou levar um pouco de mel e uvas. A mãe do seminarista me disse que eu podia pegar um pedaço de pão e queijo se ficasse com fome no caminho. No final, acabei aceitando. Eram mais ou menos 3 da tarde quando as duas se despediram de mim na porta. Minha avó me avisou que eu não deveria me distrair, porque do contrário a noite poderia me pegar no caminho, e isso complicaria muito as coisas na hora de voltar. Nunca entendi por que os adultos daquela época não sentiam medo de deixar as crianças saírem caminhando sozinhas por aquelas ruas de terra intermináveis. Enfim, com a esperança de que Deus me recompensaria, tomei o caminho. Eu não conhecia muito bem aqueles caminhos, mas pensava que Deus iria me ajudar. Afinal de contas, estava fazendo algo para um de seus outros servos. Caminhei por trilhas e trechos desconhecidos até perceber que estava perdido. Naquela época, havia muito mato, pois a área ainda não era tão urbanizada. Fiquei triste e zangado. Não sabia o que fazer e comecei a chorar enquanto me deitava em um monte de terra, olhando o céu que começava a escurecer. Eu não queria ter medo, mas não sabia se minha vida estava em perigo ou não. Desconhecia se havia animais na região que poderiam me atacar, embora, bem, esse risco existe em qualquer lugar. Comecei a rezar as orações que conhecia e peguei um pedaço de pão para comer com o queijo. Não sei em que momento adormeci, mas acordei já no meio da noite. Eu calculo que eram 2 ou 3 da manhã. Eu havia adormecido no meio do nada, sem saber para onde ir ou onde estava. Pensei que as coisas não poderiam piorar quando, ao longe, vi um cachorro grande. Tinha o focinho cheio de baba ou espuma, não sei, mas mostrava os dentes e rosnava. Não sei se era preto ou de um marrom muito escuro, mas se movia entre a terra e as pedras ao redor. Por um segundo, acreditei que ia morrer e que o cachorro ia cravar os dentes no meu pescoço. Voltei a rezar por um bom tempo até que o cachorro desapareceu. Isso me deu algum alívio, mas continuei angustiado por estar sozinho. Ia fechar os olhos novamente quando senti algo me golpear com muita força. Estava recebendo golpes no estômago, nas costas e na cabeça. Além disso, seguravam minhas mãos, impedindo que eu me defendesse melhor.
Com os pés dei chutes e posso jurar que senti que se chocavam contra algo muito duro e forte. Por mais que abrisse os olhos, não conseguia ver quem era. Na verdade, não se via nada. Eu estava lutando contra algo invisível. Neste ponto da história, eu poderia inventar qualquer coisa. Por exemplo, poderia dizer que aquilo que me atacou era um demônio peludo com chifres e cauda, ou que era um monstro, mas estaria mentindo. Eu não sei o que era. Nunca vi, mas essa força, ou esse ser, me atormentou a noite toda. Por vezes me levantava para tentar correr para outro lugar, mas essa força invisível voltava para me golpear novamente. Tive que ficar alerta a noite toda, rezando e pedindo a Deus que não me deixasse morrer ali sozinho, sem meus pais. Ainda me lembro com muito alívio quando começaram a surgir os primeiros raios de sol. Estive me defendendo a noite inteira, mas tinha a esperança de que com o dia aquela coisa desaparecesse, e eu não estava errado. O sol começava a sair, e ao longe vi a figura do cachorro. Era muito grande, com pelos longos, e ainda mostrava os dentes como se quisesse me atacar. Naquele momento já tinha ouvido falar que se você xinga certos espíritos, eles se assustam e vão embora. Nunca fui uma criança mal educada, mas como pude gritei de tudo até que o animal deu meia volta e desapareceu. Quando o sol finalmente nasceu por completo, eu já não aguentava mais. Estava cansado, não só por ter caminhado por horas, mas também pela batalha que tive naquela noite, corpo a corpo, com algo que não sei o que era. Não percebi em que momento perdi a consciência, mas não soube mais de nada. Quando voltei a abrir os olhos, já estava no meu quarto da casa da minha avó. Meus pais estavam lá, pálidos e com os lábios secos. Acontece que eles tinham me procurado a noite toda sem me encontrar. Minha avó percebeu que algo estava errado quando anoiteceu e eu não tinha voltado. Ela chamou meus pais e eles foram me procurar sem descanso. Minha mãe e minha avó quase brigaram de socos por causa da responsabilidade de me mandar ir tão longe, sem supervisão, e além disso, sem conhecer o caminho. Dizem que me encontraram jogado com a cesta, suando, cheio de terra e com hematomas em várias partes do corpo. Minha mãe estava em completo desespero, pensando que algum sequestrador de crianças tinha abusado de mim. Mas eu respondi que durante todo o caminho não havia ninguém. A única coisa que estava ao meu redor era um cachorro grande e preto que rosnava para mim, e também algo que estava me batendo, mas que era invisível. Meus pais nunca acreditaram em mim. Eles pensavam que eu tinha caído de algum penhasco e que por isso tinha os machucados. No começo fiquei chateado por não acreditarem. É muito complicado e difícil para uma criança que está dizendo a verdade não ser levada a sério, mas com o passar dos anos pensei que era lógico. Ninguém vai acreditar que uma força invisível me golpeou e me atormentou uma noite inteira no meio daqueles caminhos de terra. Com o tempo, parei de contar a história. Demoramos mais ou menos 1 ano para voltar à casa da minha avó, e meus pais não deixavam de culpá-la pelo que aconteceu. Depois, porém, todos agiam como se nada tivesse acontecido. Como disse, nunca mais voltei a contar essa história, mas de tempos em tempos a lembro para não esquecer o que vivi. Sei que não foi um sonho nem produto da minha imaginação, mas algo totalmente real. Não sei se vocês vão acreditar em mim, mas aqui deixo minha experiência. Por último, gostaria de recomendar que acreditem em seus filhos, por favor. Só porque são pequenos, não significa que o que eles veem ou vivem é falso ou inventado. Sejam mais abertos a este mundo, porque acreditem, tudo é possível. Meu nome é Wellington, tenho 37 anos, sou programador e há 2 anos me mudei para o Canadá a trabalho. Eu tinha tirado algumas semanas de folga e estava mais ou menos na metade da minha caminhada ao longo da Great Divide Trail,
nas montanhas rochosas canadenses. Era final de agosto. O plano era caminhar por toda a trilha, do Parque Nacional Waterton Lakes até o Parque Provincial Coquah. Era uma viagem que eu sonhava há anos, antes mesmo de me mudar. Amo a natureza. Sempre acampei e explorei florestas. Inclusive, uma vez, quase morremos eu e meu amigo, perdidos na floresta amazônica peruana. Não creio que daria uma boa história, mas quem sabe um dia eu conto. Então, nesses últimos 2 anos estive muito ocupado com o trabalho, com a vida, divórcio e todas essas coisas, mas finalmente consegui economizar tempo suficiente para tirar algumas semanas de folga e simplesmente desaparecer nas montanhas de um país ainda meio que desconhecido para mim. Aquele dia em particular foi difícil. Eu estava me forçando ao limite, tentando compensar o tempo perdido após esperar uma tempestade violenta passar alguns dias antes. Minhas pernas estavam doendo, meus pés estavam com bolhas e eu estava começando a ficar sem suprimentos. Eu sabia que logo teria que me desviar da trilha para reabastecer, mas esperava continuar por mais um dia. Quando a noite começou a cair, percebi que havia calculado errado. Eu estava longe do acampamento planejado, e o terreno era muito íngreme e rochoso para montar o acampamento com segurança. Foi então que avistei uma luz fraca ao longe, a leste da trilha. Devia ser uma fazenda ou talvez uma estação de guarda florestal, pensei. Então decidi seguir naquela direção, ver se poderia acampar na borda da propriedade deles para passar a noite em segurança. No pior dos casos, talvez eles apenas me deixassem encher minha garrafa de água. Demorei cerca de 1 hora para chegar ao local. Quando me aproximei, pude distinguir uma casa de fazenda daquelas antigas de 2 andares que sempre aparecem em filmes. Havia um celeiro ao lado e pude ver alguns edifícios menores que imaginei serem galpões ou oficinas. O lugar inteiro era cercado por campos, com a floresta se aproximando de todos os lados. Eu estava prestes a subir até a casa quando algo me fez parar. Não consigo explicar. Os pelos na parte de trás do meu pescoço se arrepiaram e algo simplesmente parecia errado. Quando você passa tempo suficiente na natureza, acho que desenvolve uma espécie de 6º sentido para o perigo. Isso parecia com aquilo, mas diferente, de uma forma mais perturbadora. E então eu o vi, algo que a princípio pensei ser uma pessoa. Havia uma figura parada perto de uma das janelas do andar térreo da casa. Conforme meus olhos se ajustaram à pouca luz, percebi que era grande demais para ser humano e a forma estava completamente errada. Era alto, talvez tinha 2 ou 2,5 metros, coberto de algo que parecia pelo escuro. Apesar de eu já ter encontrado ursos naquela região, não tinha a forma de um urso. Estava de pé, sobre 2 pernas, com o corpo inclinado para frente de um jeitão que parecia antinatural. Seus braços, se é que você podia chamar aquilo de braços, eram longos e terminavam em algo que parecia enormes mãos. Eu congelei. A criatura ainda não havia me visto ou percebido. Estava completamente focada naquela janela. Enquanto eu observava, ela se inclinou mais perto, pressionando o rosto contra o vidro. E então, meu Deus, aquilo começou a lamber a janela, começou a lamber o vidro. Não sei quanto tempo fiquei ali, paralisado de medo, antes que finalmente a criatura se afastasse da janela. Ela virou a cabeça e por um momento pensei que tinha me visto. Ela soltou um som baixo, não exatamente um rosnado, nem exatamente um gemido, e depois desapareceu na escuridão da floresta ao redor. Esperei até ter certeza de que havia ido embora, e então corri até a casa. Minhas mãos ficaram duras, tanto que mal consegui bater na porta. Um japonês de meia idade me atendeu, parecendo confuso ao encontrar um caminhante, mais parecido com um morador de rua em sua porta à noite. Abri a boca, pronto para contar tudo o que eu acabara de ver, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Como eu poderia explicar o que testemunhei
sem parecer completamente doido da cabeça. Em vez disso, forcei um sorriso e disse: "Desculpe incomodar a essa hora. Eu estava fazendo uma caminhada por aqui e acabei me perdendo completamente. Poderia me apontar a direção da cidade mais próxima?" A confusão do homem se transformou em preocupação. "Você está bem longe de qualquer trilha marcada, amigo. Está tudo bem?" Eu balancei a cabeça, talvez um pouco rápido demais. "Sim, só acabei me perdendo em algum lugar. Perdi a noção do tempo." Ele me estudou por um momento, depois olhou para dentro da casa. "Olha, está muito escuro e o terreno é traiçoeiro se você não o conhece. Por que não entra por um tempo? Minha esposa acabou de preparar café." Eu não confio muito nas pessoas. Parte de mim queria ir embora, colocar o máximo de distância possível entre mim e aquele lugar, mas outra parte: bem, eu não podia simplesmente ir embora sem dizer nada, podia? "Muito obrigado", disse eu já entrando. O calor me atingiu na cara, fazendo-me perceber o quanto eu estava com frio lá fora. O homem se apresentou como Eiji e só tinha feição de japonês. Ele havia nascido ali. Ele me levou até uma cozinha onde sua esposa estava realmente fazendo café. Ela me recebeu com um sorriso e começou a me servir uma xícara. Enquanto me sentava, eu lutava para encontrar o que dizer. Eu não podia contar a verdade exata, mas também não podia ficar calado. "Eu vi algo antes de vir à sua porta", comecei. "Não tenho certeza de como dizer isso, mas, bem, acho que vi um homem estranho espiando por uma das janelas do andar térreo da casa." Eiji e sua esposa se olharam. Não era a reação que eu esperava, não de choque ou medo, mas mais de resignação. "Qual janela?" ele perguntou com a voz baixa. Eu apontei na direção geral. "Acho que ali, do lado da casa." O rosto da esposa dele empalideceu. "Aquele é o quarto da Emily", ela sussurrou. Ele se levantou rápido. "Vou verificar ela e dar uma olhada lá fora." Enquanto ele saía, a esposa, que não consigo me lembrar o nome, se virou para mim. "Obrigada por nos contar. Já tivemos problemas com invasores antes. Não sei porquê, mas esta área atrai todo tipo de gente estranha." Eu balancei a cabeça, agora me perguntando se eu me enquadrava como uma dessas pessoas estranhas. Eu queria dizer mais a ela, avisá-la sobre o que eu realmente tinha visto, mas simplesmente não dava. Eu ia parecer um doido. Eiji voltou alguns minutos depois. "Emily está dormindo", ele disse para sua esposa. "Não vi ninguém lá fora, mas vou fazer uma verificação mais completa pela manhã." Eles se ofereceram para me deixar dormir no quarto de hóspedes, que era ao lado do quarto deles, para que pudessem me vigiar. Eiji concordou em ficar acordado de qualquer maneira, caso aquele homem voltasse, mas também provavelmente porque ele queria me vigiar. Eu aceitei a oferta com gratidão e passei a maior parte da noite acordado conversando com Eiji. Discutimos os acontecimentos na floresta, o que ele fazia para viver e como era a vida na fazenda. Na manhã seguinte, ele me deu direções para a cidade mais próxima, onde eu poderia reabastecer. Agradeci pela hospitalidade e parti, feliz por me distanciar do que quer que eu tenha visto na noite anterior. Gostaria de poder dizer que isso foi o fim, que terminei minha caminhada e voltei à vida normal, atribuindo tudo aquilo a uma mente cansada, ou talvez apenas a um urso muito grande, mas eu ainda não conseguia esquecer. Cerca de 6 meses depois, me encontrei dirigindo por aquelas redondezas e decidi visitar a fazenda para fazer uma visita. Disse a mim mesmo que estava apenas sendo meticuloso, fechando pontas soltas antes de escrever no meu diário de trilha. No fundo, acho que queria ter certeza de que todos estavam bem, e estava extremamente grato pela gentileza que me mostraram. A fazenda parecia diferente durante o dia, pacífica e comum. Eiji parecia surpreso em me ver, mas me convidou para um café. Conversamos um pouco. Ele perguntou como foi minha caminhada, esse tipo de coisa.
Em certo momento, perguntei como estava Emily. Eiji ficou em silêncio. Ele olhou pela janela por um longo tempo. Emily era uma criança doente, pulmões fracos. Para ser franco com você, ela faleceu apenas uma semana depois que você esteve aqui. Fiquei sem reação, sem saber o que dizer. Meu Deus, sinto muito. Consegui dizer só isso. Você se importaria se eu compartilhasse algo estranho? Ele perguntou e eu disse que não. O fato é que na noite antes de morrer, Emily nos disse que vinha tendo sonhos. Ela dizia que havia um grande cachorro que vinha à janela dela à noite. Ela disse que ele lambia o vidro e dizia para ela não ter medo. Só estou mencionando isso porque me lembra do homem que você viu na janela dela naquela noite. Senti os pelos dos meus braços se arrepiando. Eiji continuou. Ela disse que ele falava com ela em seus sonhos, dizendo que a levaria para um lugar onde ela não ficaria mais doente. Ele me olhou. Seus olhos começaram a brilhar. Achei que ele ia chorar. Eu fico me perguntando se era a febre. Penso muito nisso. Talvez esses sonhos que ela teve a ajudaram a passar para o outro lado. Sentamos em silêncio por um longo tempo depois disso. O que eu poderia dizer? Eventualmente fiz minhas despedidas, agradecendo-o novamente pelo café e pela gentileza que sua família me mostrou naquela noite, e depois fui embora. Enquanto eu dirigia, não conseguia afastar a imagem daquela criatura na janela. Ela realmente estava lá para Emily, apesar de sua aparência perturbadora? Era algum tipo de guia espiritual ou era algo mais sombrio? Pensei nisso 1000 vezes desde então e ainda não sei, mas tive muitos pesadelos com isso. Estou perguntando a qualquer um que ouça ou leia esta história: o que você acha que poderia ter sido? Uma criatura ou espírito tentando ajudar a menina, sabendo que ela estava prestes a morrer? Ou algum tipo de monstro maligno que a amaldiçoou para morrer? Muitas vezes luto contra a paralisia do sono quando estou estressada com a faculdade ou quando minha ansiedade está num nível terrível. Para contextualizar, na época desse acontecimento, eu tinha 20 anos. Tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo que me colocou muito estresse. Eu estava com medo de que meu ex tentasse vir atrás de mim, como ele sempre ameaçava fazer se eu terminasse com ele. Ele sabia meu endereço residencial e tinha muitas armas de fogo, pois ia constantemente a campos de tiro. Todo o relacionamento foi abusivo e, em geral, tóxico. Eu estava com medo constante da minha segurança. Felizmente, isso não durou muito mais tempo. Ele parou de tentar entrar em contato comigo e parou de me perseguir nas redes sociais. Acho que finalmente entrou na cabeça dele que eu nunca mais voltaria. Cerca de 5 semanas depois de terminar com ele, é que a paralisia do sono começou a acontecer de forma agressiva. No começo eu só não conseguia me mover e era relativamente difícil respirar, o que ainda era assustador, mas definitivamente não tão horrível quanto a paralisia do sono que eu teria cerca de 1 semana depois. Nunca gostei de ficar sozinha no meu quarto, mas de uma forma estranha fiquei ainda mais desconfortável. Comecei a ouvir pequenas coisas, como pequenas batidas ou batidas nas paredes e janelas, até mesmo dentro do armário. Eu constantemente tinha a sensação de estar sendo observada de dentro do meu quarto, principalmente do armário. Algumas vezes jurei ter visto um homem correndo pela abertura da porta do meu quarto. Eu sempre corria e contava aos meus pais o que via, mas eles sempre me diziam a mesma coisa. Acho que você tem assistido muitos vídeos de terror. Talvez não devesse ficar acordada até tão tarde. Sua mente provavelmente está pregando peças em você. O que, claro, eles podiam estar certos, mas nada muda o fato do sonho estranho e horrível que tive mais tarde. De repente,
Acordei no meio da noite e rapidamente percebi que estava em outro episódio de paralisia do sono, quando tentei olhar ao redor do meu quarto. Grog. Meu corpo estava completamente rígido, como uma tábua, e eu não conseguia mover nada além dos meus olhos. Tentei olhar um pouco mais ao redor do quarto. Sempre tive um ventilador apontado para mim enquanto eu dormia, mas esta noite ele estava desligado. Jurava que tinha ligado antes de ir para a cama naquela noite. Enquanto pensava se realmente o tinha ligado, percebi que a porta do meu armário estava ligeiramente aberta. Nesse momento tenho toda a certeza do mundo que não tinha aberto aquela porta antes de ir para a cama, porque estava com medo dela. Meu coração começou a acelerar. Eu podia até ouvir. Meus olhos percorreram o quarto, tentando procurar por algo que pudesse estar ali. Foi quando comecei a sentir um cheiro terrivelmente familiar. Era a colônia do meu ex-namorado que ele usava constantemente. Algo estava errado. Era quase como se o cheiro da colônia estivesse misturado com o cheiro de um animal morto. Meu coração estava na garganta e comecei a chorar. Achei que meu pior medo finalmente havia se tornado realidade. Meu ex-namorado finalmente havia entrado em minha casa e iria matar a todos, como ele sempre mencionava. Enquanto eu estava hiperventilando e chorando, ouvi um pequeno baque no canto. Contive as lágrimas e reuni coragem para olhar na direção daquele som. Meus olhos começaram a focar na escuridão daquele canto, quando comecei a distinguir uma figura alta, sombria e curvada. Tentei gritar, mas não saiu nada. Comecei a hiperventilar ainda mais, tentando pelo menos mover alguma parte do meu corpo para alcançar meu telefone. Neste ponto, parecia que a figura estava se voltando para mim. Tentei gritar de novo e um pequeno suspiro saiu de mim. A figura virou-se lentamente para me encarar. Estava curvada e coberto por um pano escuro. Suas costas eram ossudas e atravessavam a cortina fina. Suas mãos não passavam de pele e osso. Suas unhas, ou mais parecidas com garras, eram mais longas que os próprios dedos. Tentei me concentrar ainda mais, pois meus olhos estavam permanentemente abertos. Identifiquei mais características dessa criatura aterrorizante e percebi que ela não tinha rosto. E foi isso que mais me aterrorizou. Eu estava praticamente chorando quando essa coisa veio até mim. Notei o horrível cheiro misto de morte e do meu ex-namorado ficando mais forte à medida que se aproximava. O cheiro quase se tornou insuportável para mim, pois senti que poderia gritar e vomitar ao mesmo tempo. A criatura começou a subir na minha cama e montou em cima de mim. Chorei ainda mais. Aquela coisa estendeu a mão ossuda e colocou-a em volta da minha garganta. Isso era algo que meu ex-namorado sempre fazia para me assustar. A mão apertou minha garganta e eu pude sentir. Eu podia sentir tudo acontecendo comigo. De repente, aquela coisa começou a falar numa linguagem extremamente baixa e monótona que eu não conseguia entender direito. Parecia que estava falando em outra língua. O quarto ficou extremamente frio, a ponto de eu poder ver minha própria respiração. Senti como se fosse desmaiar quando, de repente, aquela entidade parou. Se levantou da minha cama, entrou no meu armário e fechou a porta, como se nada tivesse acontecido. Finalmente consegui me mover e imediatamente verifiquei meu telefone pela primeira vez. Eram 2h46 da manhã. Chorando e soluçando, pulei da cama e corri para contar aos meus pais. Abri a porta e os acordei. Eles ficaram furiosos comigo, mas quando viram que eu estava chorando, imediatamente ficaram preocupados. Meu pai me perguntou o que aconteceu e eu contei a história a ele. Ele começou a me acalmar e a repetir suas antigas falas, dizendo que eu estava apenas imaginando algo. Porém, ele olhou para meu pescoço e viu as grandes escoriações e marcas. Ele rapidamente ficou preocupado, pegou sua arma e correu para meu quarto. Ele abriu a porta do armário, mas obviamente não havia nada lá, e o ventilador nesse ponto estava ligado como sempre.
Meu pai se virou para mim e disse que eu ainda devia ter imaginado, e depois se recusou a falar sobre isso. Eu sabia que ele estava um pouco assustado e aterrorizado, assim como eu. Um pouco depois que isso aconteceu, meu pai foi ao meu quarto e começou a reclamar do cheiro. Não dei mais detalhes porque tinha medo que ele me dissesse a mesma coisa que sempre dizia, que eu estava imaginando coisas. Porém, o fato dele também ter sentido o cheiro confirmou que não era apenas um sonho. Nunca acreditei no paranormal, mas acredito que isso pode ter sido um encontro com algum tipo de entidade demoníaca real. Seja o que for, usou o cheiro distinto do meu ex-namorado e um método de abuso para me assustar. Não tive outro acontecimento como este desde então e espero nunca mais ter. Estou sentada na minha cama agora, escrevendo isso, com a mesma sensação de estar sendo observada, porém agora orando para que tudo isso passe e que nada aconteça nessa noite. Agradeço por tirarem um tempo para me ouvirem.